Veja que bloqueio emocional é uma desgraça na vida de uma pessoa, é uma destruição. Então, bloqueio emocional, além de fazer isso, de impedir os propósitos de Deus, o bloqueio emocional adoece os nossos relacionamentos. Por quê? Porque com bloqueio emocional você começa a ter crenças paralisantes. Não sou boa, ninguém gosta de mim, eu não confio nas pessoas. Então, se você é uma pessoa que não confia no outro, você é raivosa, você é brava com aquelas pessoas. E se você se vê diante de um conflito numa relação, você não vai conseguir resolver, porque está bloqueado emocionalmente. Então, o bloqueio, ele não te deixa construir relacionamentos saudáveis na vida, seja amoroso, na vida profissional, amizades, familiar, seja o que for. Então, o bloqueio emocional te impede de viver, ou melhor, de construir relacionamentos saudáveis. E, por último, bloqueio emocional. Tem muitas coisas que o bloqueio emocional faz, né? Mas eu vou trazer alguns aqui. Nós estamos trazendo. Quantos? Vai trazer É o mais um? último. Vai. Os bloqueios emocionais, ele desperta emoções, ele descontrola algumas emoções. Então, os bloqueios descontrola algumas emoções que são boas, mas no bloqueio essas emoções ficam ruins. Exemplo, raiva, medo, medo. Vou trazer o medo aqui. Tenho medo, essa irmã. Ai, o que vão pensar de mim? Medo, ó, medo. Eu não vou por medo do que vão pensar de mim, medo do que vão falar se eu errar, medo do que vão falar se eu não der certo, ó, medo. O medo, ele é bom. Nós já falamos uma live sobre medo. O medo te Já. protege. É algo abençoador de Deus. Agora, quando você tem um bloqueio emocional, a emoção medo, ela fica em descontrole. E ela, na verdade, vai te adoecer. Então, bloqueio emocional descontrolam algumas emoções, como a raiva. Aí a raiva não é normal também, protege a vida do outro. Se você vê o seu filho se machucando, você tem que ter raiva para salvar. A Isso. raiva protege, a raiva protege o ser humano, né? Guarda ali a preservação da espécie. É uma bênção de Deus. Agora, quando você está com um bloqueio emocional, a raiva ela fica em descontrole. E quando essas emoções, raiva, descontrole, frustração, ficam descontroladas, não é só a mente que sofre com uma depressão, com uma ansiedade, mas o corpo, porque vai liberar substância. Olha o que o bloqueio emocional faz, irmã. Bloqueio emocional, veja, viu essa regrinha? Bloqueio emocional descontrola as emoções, e emoções como medo, raiva, frustração e descontrole, além de gerar problemas, adoecimentos emocionais e mentais, com doenças mentais e transtornos, vai adoecer o corpo, porque essas emoções de descontrole liberam substâncias em excesso que inflamam o corpo. Exemplo, o cortisol. Fica com medo. Fica com medo. Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ó, o nível estressor sobe, o cortisol, que é uma bênção, vira, na verdade, o seu vilão. Adoece o corpo, adoece as células e te deixa doente. O corpo fica inflamado. Então, bloqueio emocional é danoso demais. Por isso que é importante você ter consciência. E agora, nós vamos para o próximo passo, Vini, que é por onde começar. Como que eu começo esse processo de desbloqueio, iniciando a minha cura e a minha liberdade emocional? Deixa a sua pergunta, no final nós vamos responder, tá? Então vai. O Vinícius vai começar a digitar aqui, irmãs que estão no Instagram, se quiser, venham para cá para vocês printar. Primeiro, Vini, por onde começar? Vai. Tenha consciência dos seus bloqueios. Primeiro ponto. Segundo ponto, irmãs, identifique o bloqueio. Então vamos lá. Tenha consciência. Agora identifique o bloqueio e coloque a dinâmica adulta para resolver. O que é dinâmica adulta? Nós já fizemos uma live. Busca aqui no nosso canal do YouTube que tem live sobre dinâmica adulta infantil. O adulto resolve o problema. Como é que eu vou resolver o problema do meu bloqueio, Dulce? Crie uma estratégia para vencer aquele bloqueio. E essa estratégia, ela tem várias formas. Exemplo, tal dia eu vou colocar o meu projeto em prática. Ah, é na internet o meu trabalho? Eu vou fazer um videozinho simples de 50 minutos ou de 30 segundos. 50 minutos não, né? 50 segundos ou 30 segundos ou de 10 segundos. Eu começo a dar início ao desbloqueio. O que Deus faz com Gideão? Ele desbloqueia Gideão. Como? Primeiro, traz a identidade de Gideão, homem forte e valoroso, e Deus ajuda Gideão a olhar para a dinâmica adulta. Para de olhar para essa sua covardia, para o seu medo, e olhe para as suas forças. Você é forte. E aí, Gideão, é uma luta emocional, mas Gideão, se esforça em olhar para suas forças. Bloqueio emocional é um olhar que você tem para suas fraquezas.
Hoje eu atendi uma cliente que ela está com essa questão também de bloqueio emocional. E ela falou assim para mim, mas eu não sirvo para nada. É o bloqueio que faz ela isso, falou né? isso. O bloqueio distorce a não, visão que você tem sobre você. Eu não presto para nada, eu não consigo aprender nada. Ela falou para mim, não consigo aprender nada. Eu tenho muita dificuldade de aprendizagem. Aí eu falei assim para ela, você aprendeu a andar? Ela falou assim, Que pergunta, Vinícius. Você é pergunta, terapeuta, né? tá me fazendo essa pergunta, eu aqui, Ela menina. falou assim, eu falei, responde. Ela falou assim, aprendi. Eu falei, você aprendeu a falar? Ô, meu Eu pai. falei, assim, Eu tô falando aqui com você, homem. aprendi. Eu falei assim, você aprendeu a falar, você aprendeu a andar. Aí eu falei, como é que você chegou hoje até o ensino médio? Você foi carregada? As pessoas passavam de ano por você ou você chegou sozinha? Ela, não, eu cheguei sozinha. Aí eu falei, você não nasceu falando, você não nasceu andando, você não nasceu no terceiro ano do ensino médio. Não nasceu com a fórmula de Bhaskara. Meu Deus, alguém lembra da fórmula de Bhaskara? Pelo amor de Deus. Aí eu perguntei assim, ó, da cabeça. Qual o ganho que você tem em permanecer nessa posição que você está? Porque a grande questão, assim, ó, essa dificuldade na aprendizagem tem uma função. E eu falei isso para ela. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, ó, sabe o que você tem dificuldade de aprender? Para ser cuidada, para ser vista, é uma forma para que as pessoas fiquem em cima de você. Sabe por quê? Falei para ela, porque a sua mãe não fez isso. É uma forma de você regredir as fases iniciais da vida para ser cuidado, o que não foi mesmo naquela fase, né? Por que eu tô falando isso? Porque você falou aqui, ó, coloque a dinâmica adulta para resolver. Aí que eu falei para ela assim, eu falei, você não precisa de ninguém cuidando de você, você já é quase uma mulher. Você não precisa de ninguém ninando você não é mais bebê. Essa vozinha de mulher sofredora não combina mais com você, já passou da infância. Coloque o adulto para resolver os seus problemas. Se você tem uma prova para fazer, não adianta falar que você vai mal, que você é incapaz. Vai lá. Aí eu falei assim, ó, você resolve isso tudo com um problema lá, ou com uma palavra lá. Estudar? Eu falei, eu que simples, olha o sobrenatural. Como é que você resolve esse problema para ir bem na prova? Uma palavra Vem só. um anjo, a palavra anjo, aí é o anjo que faz. Então, aí eu falei, uma palavrinha, ela falou assim, uma palavra? Eu falei, uma palavra. Eu falei, ela, estudar? Eu falei, é isso. Glória eu falei, é só você estudar. E se você errar, tá tudo bem. Ou seja, eu trouxe razões para ela, eu demonstrei para ela que era a criança dela que a impedia de aprender. A adulta não precisa ser olhada. A adulta não precisa de reconhecimento, não precisa ser vista. E como é que eu fiz isso para ela? Eu mostrei que ela era capaz, porque ela aprendeu a falar, ela aprendeu a andar. São coisas óbvias, mas só que são coisas poderosas, gente. Imagina um ser humano que não anda, um ser humano que não fala. Se nós passarmos da fase de lalação e nós não falarmos naquela fase, a gente não fala nunca mais. Exatamente. A lalação é aquela parte que a gente tá lá, sabe? Vai aprendendo a falar. Se a criança não se esforça, ela não fala nunca mais. Para aprender a andar, você precisou cair, meu Deus, pelo menos 1000 vezes. Segundo a Associação de Pediatria dos Estados Unidos. Pelo menos 1000 vezes você caiu. Você entendeu? Então, assim, ó, precisou haver insistência. E se você chegou hoje com 18 anos, é porque você é capaz. Eu falei para ela assim, ó, você se limpa sozinha. Eu fui trazendo razões para ela ver que ela era potente. Aí ela falou, nossa, é verdade. Eu falei, é verdade mesmo. As pessoas estão presas nos seus sofrimentos emocionais. Isso. Querida irmã. E tem uma função, né, amor? Tem, sim. O sofrimento emocional, lá no fundo, é para que aquela criança continue a se manifestar. Se você está presa no sofrimento emocional, o seu adulto não está governando, a sua adulta, né, não está governando. Se você está em sofrimento emocional, muito bom trazer isso, Vini. Minha irmã, você está querendo o olhar da mãe agora através de outras pessoas. Dulce, mas eu quero resolver. Glória a Deus. Se você quer resolver, louvado seja Deus, coloque esse adulto, crie estratégias e resolva. E o resolver não é pensar só e colocar data. Cumpra essas datas. E o último passo, irmãs que estão aqui no Instagram,
Só mais um último. As irmãs que estão aqui no Instagram, quer o print dessa aula de bloqueio emocional, o porquê dos bloqueios, quando que surgem, quem é que faz os bloqueios e como o caminho para começar a se desbloquear? Vem para o YouTube, senão você vai perder tudo. Quando a gente terminar essa live, que já estamos terminando, você vai perder. Vem para cá para o YouTube, lá no nosso último Stories, você clica, assista a aula aqui, clica que você vem para o YouTube, tira o print para você depois estudar. A gente explicou tudo aqui. Gente, aqui é a aula, aqui eu dou para o método. Aqui é um trabalho que nós fazemos em terapia, irmãs.